In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na terça-feira da segunda semana depois da Epifania, celebrando esta família de mártires que guardaram a fé até o fim, no meio de perseguição, de tribulação e no enfrentamento da morte. Este evangelho para nós realmente é sinalizador. Verdade que, respondendo à pergunta dos discípulos, Jesus se refere especialmente a dois tempos, podemos dizer até três. Isto é, aquele que diz mais com o fim de Israel, do seu templo, da sua cidade de Jerusalém, no ano 70, como, aliás, ele mesmo diz, um castigo por não o terem reconhecido, não o terem recebido e o terem crucificado. Mas outro é o tempo, aquele larguíssimo, onde acontecem... A igreja sempre foi assinalada por isto, por defecção da fé, por perseguição, pelo martírio. Sempre em toda a sua história nós vemos essa divisão na igreja, começa ainda com registros no próprio Novo Testamento, e se aprofunda na história. Certamente podemos assinalar um momento grande, aquele de Lutero, em 1517, mas nunca como no nosso tempo houve tanta divisão de religiões, todas se dizendo provindas, ou pelo menos alicerçadas em Jesus, e milhares, nem se pode contar. Cada homem revoltado coloca, ou necessitado, às vezes nem é por causa de fé, de religião, é por necessidade de sustento econômico, pega a Bíblia e sai a dizer aquilo que bem entende, e se cria em cada esquina uma religião, cada esquina, dividindo o Cristo. São anticristos, como já expliquei tão largamente. Sim, o tempo todo da igreja é dito por isto. Mas, queridos, às vezes as pessoas dizem, sim, mas isso então sempre aconteceu. E como agora dizer que Francisco é o falso profeta? Que Francisco seja um antipapa? Bom, isso se pode dizer e comprovar. Quando digo comprovar, eu digo juridicamente, porque temos provas suficientes para convencer a qualquer juiz, em sã consciência, a declarar que Francisco é um antipapa. Mas antipapa, a igreja também isso, a igreja já teve tantos na sua história. Francisco é o 38º. Não são poucos. Mas como dizer então e reconhecer que Francisco é o falso profeta, aquele descrito como uma das bestas apocalípticas, no capítulo 13, versículo 11 e seguintes. Então, mas e se vier depois outro, se coloca. E se depois vier outro? Como fica a nossa asserção de que Francisco é o falso profeta? E assim, nessa dúvida, não querem definir-se. Esse é um problema
grave que alguns encontram. Sim, é verdade que há outros grandes sinais, de que, aliás, trata as leituras de hoje, como o arrefecimento da caridade, o arrefecimento da fé. Quer dizer, a multidão dos falsos profetas, nós temos definido como uma das mais importantes características do falso profeta de Apocalipse 13:11, justamente o fato de Francisco ter exatamente o discurso do mundo. Francisco adotou plenamente, tanto que agora ele adota esta agenda da ONU 2021-2030, agenda maligna, agenda da nova ordem mundial. Agenda da nova ordem mundial. Mas sim, há muitos falsos profetas hoje. Nem podia ser diferente. Há muitos falsos profetas. E quando se diz falsos profetas, tem que se falar naqueles que deviam ser os verdadeiros. Porque aqueles que já nasceram no cisma, na heresia, estes. Sim, quando se fala em muitos falsos profetas, deve-se falar naqueles que verdadeiramente deviam guardar a fé católica. É nesses que se fala. E se deve dizer que hoje são, a grande, a maciça maioria do clero. Porque todos eles têm esse discurso. Todos eles têm esse discurso da teologia da libertação, o discurso da ONU, o discurso da nova ordem mundial. Todos eles têm o mesmo discurso daquilo que se faz para implementar essa agenda maldita da ONU, dos grandes deste mundo, sionistas, maçônicos, iluminatis, essas grandes famílias. Então, sim, nós temos hoje muitos falsos profetas, muitos. Desde os pequeninos, nas nossas próprias casas, nossos próprios familiares, que estão aí firme batendo na necessidade da vacina, que estão aí firme esperando que venha logo. E com toda a esperança, que não querem nem saber, tratam como uma teoria da conspiração, a nova ordem mundial, e tudo isso. Sim, nós estamos cheios de falsos profetas. Cheios. Aliás, eu vi recentemente um bispo dizendo que é pecado grave o católico que não se vacina. Imagina esse homem abriu uma boca para dizer uma besteira desta. Pecado grave católico que não se deixa vacinar. É um homem que completamente tem todo o discurso do mundo, da nova ordem mundial. Mas, queridos, por que não esperar um próximo, outro, maior ainda, falso profeta que Bergoglio? Por que Bergoglio, afinal, faz plenamente a figura da besta apocalíptica do capítulo 13, versículo 11 seguinte? Verdade. Nós temos ainda que esperar que ele seja aquele que apresenta e cria a imagem, como eu gosto de dizer, faz a imagem do anticristo. Esse será um momento de prova maior de que realmente Francisco é um falso profeta. Quando ele apresentar, ele fala, o que quer fazer a imagem? O anticristo já está aí, já está por aí. Já é ele que coordena todos os trabalhos da nova ordem mundial, ONU, Organização Mundial da Saúde,
economia, grande reset, vacina, as pestes que estão aí, que devem vir, tudo isso já é coordenado por ele, com certeza. Mas ele ainda não tem a imagem. Isto é, ele não é ainda conhecido no mundo. E muito menos aquela imagem de bonzinho, de maravilhoso que ele deve ter para conquistar a humanidade. Esta é a imagem, né? Esta é a imagem que ele deve criar Francisco. Francisco vai dar-lhe esta imagem. Essa projeção universal, mundial, né? Para todos os homens, todas as religiões, é Francisco que deve dar. Então, sim, teremos ainda uma prova. Mas eu digo, quem já não se convence com aquilo que Francisco, em preparação a isto, faz, pode muito provavelmente se enganar quando Francisco. Quem hoje não entende que Francisco é o falso profeta, pode muito bem se enganar quando ele fazer essa prova que é a maior. Porque do outro também poderá se dizer, mas esse aí é o anticristo, mas ele é um homem maravilhoso, não poderá vir um outro depois pior do que ele? É o que dizem de Francisco. Então, queridos, o que nós temos que ver é a obra que Francisco já fez. E a grande obra de falso profeta de Francisco é justamente esta, a da destruição da Santa Igreja Católica. Aqui está o ponto. Francisco já foi contra as Sagradas Escrituras, contra a Sagrada Tradição, contra os dogmas, contra a família, contra a religião, contra a piedade, contra o direito, contra tudo o que é Igreja Católica. Tudo isso Francisco demole assim, arrasa e coloca no chão. Francisco já fez o grande e o maior cisma jamais acontecido. Como sempre repito, quanto maior, quanto menos reconhecido. Que foi justamente o cisma em Amoris Laetitia. Ali, o grande cisma da igreja. Não há que esperar o outro, já está ali. Quem espera o outro só está aumentando o grande cisma, porque não o reconhece, não reconhece o grande cisma, e se coloca do lado da contra-igreja, da igreja demolida, da igreja que, na verdade, persegue, destrói e mata a verdadeira Igreja Católica. Então, sim, isto é preciso reconhecer com toda a claridade. Francisco destrói a Igreja Católica. Ele é o grande destruidor da Igreja Católica. Sobretudo por esse grande sinal que nós já nos preparamos para reconhecer aquele outro que virá em seguida, que é a da apresentação do anticristo. Mas quem não reconhece que aí não está mais a Igreja Católica, que sobrou só uma aparência de Igreja Católica, então este está muito bem preparado pelo falso profeta para acolher o anticristo quando ele o apresentar. Esse é o ponto. Esta é a grande dificuldade. Não há, pois, que esperar outro. Nada pode vir de pior para a igreja do que o seu destruidor, o seu demolidor, aquele que desfaz a igreja. E ele já está aí trabalhando há 8 anos. E que grande destruição ele fez. Grande destruição. Que cardeais, bom, a dizer até Bento XVI não reconhece, não vê, não consegue enxergar. E com ele cardeais, bispos, padres, a multidão do povo. A multidão do povo. E isto é justamente a grande destruição da igreja. Porque ficam todos de braços com este homem, com esse falso profeta. E para estes todos, enfim, a agenda da ONU, a vacina, Bento XVI não acabou de se vacinar com Francisco,
a vacina, o grande reset. Agora está fazendo grande propaganda pelo grande reset, o grande reinício. Francisco está campeando isto. Está fazendo grande. Não tenho medo, diz ele. Não tenho medo do grande reset. Quer dizer, ele assume tudo, tudo. Mas que não quer entender que ele é o falso profeta. Então, queridos, não há que esperar outro. Basta olhar a debulição da igreja presente e se preparar para que ele nos apresente o anticristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.